Olá, eu sou o professor Pedro e vou gravar uma aula agora de termodinâmica, o segundo princípio, para o pessoal dos terceiros anos e extensivo do Colégio Tendência, beleza? Gente, olha só, isso aqui é um capítulo muito importante da história, tá? Lembrando que esse segundo princípio permitiu que a gente tivesse uns desdobramentos na história bem importantes, tá? Começa aqui a primeira revolução industrial, tá? Que são os motores a combustão. Então a gente tem aí um grande desenvolvimento, principalmente na Europa, Inglaterra e Alemanha, tá legal? Vamos ver o que eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi o seguinte: é impossível um sistema operando em ciclos, sistema termodinâmico, transformar integralmente calor em trabalho. Quer dizer o seguinte: se eu me aproprio um pouquinho do calor, eu não consigo transformar todo o calor que eu pegar em trabalho, tá? E para mostrar isso, eu tenho aqui um esqueminha, certo? Do funcionamento de uma máquina térmica. Máquina térmica, então lembrando, né, a gente tem como os exemplos aí de máquinas térmicas, os motores a combustão, que movem os automóveis, os motores a combustão também que movem os caminhões, as motos, tá? A gente tem os aviões, a gente antes tinha os trens a vapor, tá? A gente tem aí como outros exemplos as máquinas frias, certo? Só que as máquinas frias operam da fonte fria para a fonte quente. Aí eu preciso de um agente externo para realizar trabalhos sobre ela, tá? Para fazer o gás circular, beleza? Vamos voltar aqui como é que é o funcionamento de uma máquina. Então, primeiro, eu preciso sempre de uma fonte quente e uma fonte fria, beleza? Então, na máquina, por exemplo, de combustão interna do automóvel, eu tenho lá a fonte quente, que é a câmara de combustão, onde a massa de ar e combustível vai explodir, certo? Eu tenho uma movimentação de um eixo, ok? Então a gente tem um pistãozinho lá que vai movimentar um outro eixo e vai dar tração nas rodas, beleza? Bom, imagina assim, ó, que eu tenho que ter sempre uma fonte quente e fonte fria. Eu posso representar por Q1 a fonte quente, Q2 a fonte fria. O que é esse W aqui? Esse W é o trabalho. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui 100 calorias, tudo bem? Impossível usar tudo nessa minha máquina em trabalho. Então, eu não vou ter 100 calorias de trabalho, beleza? Agora, imaginasse que eu peguei, então, produzir 100 calorias lá na fonte quente, legal? E usasse 20 calorias em trabalho. Eu vou jogar na fonte fria o 80, porque a conta tem que fechar. Peguei 100 aqui, usei 20, jogo fora 80, beleza? Se eu quisesse calcular o rendimento dessa máquina, que é importante, eu usaria essa formulazinha, ó, trabalho sobre Q1. Quer dizer, eu peguei, usei 20, dividido pelo que eu peguei 100, então eu teria 20%, beleza? Agora, olha só, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu tenho a temperatura 500 Kelvin, importante, tá? As temperaturas sempre tem que ser em Kelvin. Se eles derem para vocês em Celsius, você soma com 273 para você ter em Kelvin. Beleza? Nunca se esqueça, sempre em Kelvin. Então vou imaginar que eu tenho 500 Kelvin aqui e a temperatura da fonte fria são 300 Kelvin. Beleza? Como é que eu posso calcular o rendimento se ele me der num exercíciozinho as temperaturas? É tranquilo. Você pega a diferença das temperaturas e divide pela temperatura maior. Tá legal? Esse é o princípio de um ciclo que a gente vai ver ali, o ciclo de Carnot, que é dependente exclusivamente das temperaturas das fontes. Ele não depende do líquido, do fluido que circula na máquina. Ele depende apenas da temperatura, tá? Para calcular o rendimento. Então, se eu quisesse calcular aqui o rendimento dessa máquina, eu pegaria a diferença, entre 500 e 300 a diferença é 200, né? E dividiria pela temperatura maior. 200 dividido por 500, tá legal? O que daria 0,4 ou 40%, beleza? Essa máquina então é possível, porque nenhuma máquina pode operar cujo rendimento das temperaturas seja menor do que o rendimento quando eu calculo com caloria, beleza? Isso é importante também, tá? O máximo rendimento é sempre usando as temperaturas, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, passando aqui um pouquinho. Olha só, aquele cantinho ali para não atrapalhar, beleza? Então, eu falei que as máquinas térmicas deram início à primeira revolução industrial e eu estou falando aqui dos ciclos de termodinâmicos. Então, a gente tem alguns ciclos termodinâmicos. Um exemplo é o ciclo de diesel, tá? Do motor a diesel, o ciclo de Otto e o ciclo de Carnot, beleza? Olha só, os dois são alemães aqui, tá? O Carnot é francês, tá bom? Então, nós
vamos pensar o seguinte, bom, o que é um ciclo? Bom, o ciclo, olha só, eu posso representar num gráfico cartesiano, onde tem pressão e volume, tá? Como a palavra está dizendo, olha só, tem que se fechar. O ciclo bastante importante, ele é chamado ideal, é esse ciclo aqui, ó, tá? O ciclo de Carnot. Ele opera sempre em duas isotérmicas, que são essas curvas mais deitadinhas, e duas adiabáticas, que são essas mais em pé. Lembrando que a transformação adiabática é aquela transformação rápida, tá bom? Então, o processo do ciclo de Carnot é um processo mais rápido, tá certo? Ele tem menos passagens. O de Otto e de diesel, eles são ciclos reais, né? Esse aqui é um modelo ideal. Quer dizer o seguinte, toda máquina térmica quer sempre ser um ciclo de Carnot. Quanto mais próximo eu tiver do modelo de Carnot, mais eficiente é essa máquina, tá? Que eu vou desenvolver. Beleza? Os engenheiros usam isso como parâmetro, tá bom? Importante, tá? Nesse modelo ideal, eu vou ter um rendimento máximo. Porém, não se esqueça, não posso ter 100%. Por que eu não posso ter 100%? Porque fere o princípio da conservação da energia? Não. Vai ferir o segundo princípio da termodinâmica. Qual é? Eu não posso ter um rendimento de 100%, porque se eu tiver 100%, eu vou pegar calor e transformar integralmente em trabalho. Isso não é possível. Eu vou ter o máximo rendimento, mas eu não vou ter 100%. Não se esqueça disso. Tá legal? Lembrando, então, que isso aqui é um gráfico num plano cartesiano, nunca pode ser um rendimento de 100%, né? Depois vocês podem pesquisar o que é o ciclo de diesel e o ciclo de Otto. Legal, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.